Hoje nós vamos começar com um pensamento. Seja qual for o conteúdo do momento presente, aceite-o como se você o tivesse escolhido. Sempre trabalhe com ele, não contra ele. Torne-o seu amigo, seu aliado, não seu inimigo. Isso vai milagrosamente transformar toda a sua vida. Eckhart Tolle. E aí, amiga, tá arrasando nessa maquiagem? Você viu? É da minha maquiagem Atibaia. Minha maquiagem Atibaia? Vou tá lá no Insta. Precinhos ótimos e produtos, ó. Minha maquiagem Atibaia. Legal. Me diz uma coisa, Kelly, o que você entende por híbrido? Híbrido é o cruzamento de duas espécies, né? Sim. A gente tem o carro híbrido também, né? Que funciona o motor a gasolina ou elétrico. E agora eu te pergunto, é possível usar ao mesmo tempo o motor de combustão e o elétrico? É igual o carro flex, né? A gente pode pôr a gasolina ou o etanol, mas a gente faz isso ao mesmo tempo? Será que vai funcionar? Como a gente explicou no nosso primeiro podcast, a gente entrevistou 50 professores de Atibaia, da região, de São Paulo também, para saber como eles se sentiam dando aula dessa forma, no ensino híbrido, né? E acredite, viu? Há uma luz no final do túnel. Com certeza. Eu vou começar falando de uma experiência que ela conta que desde março de 2020 ela estava em teletrabalho e durante esse tempo pude descansar a minha mente exausta e estressada, pois tenho 2 cargos na mesma escola da Prefeitura de São Paulo e por vezes passava 11 horas consecutivas trabalhando em um ambiente barulhento e lotado de alunos de periferia. Muitas vezes, ao final do dia, sentia que minhas forças estavam se esgotando. Naquele ambiente caótico, havia situações de violência verbal e também, às vezes, física entre os alunos. A direção intervinha, mas a pressão de uma convivência respeituosa entre eles era grande. As atitudes inadequadas e a falta de interesse dos alunos maiores do Fundi 2 era fonte de angústia dos professores, coordenação e direção. Essa angústia minava o ânimo para inovações. A pandemia chegou e com ela toda uma mudança de postura e atitudes sociais. O afastamento dos docentes da escola e também dos alunos abriu uma pausa que possibilitou uma renovação de forças. Uma nova direção assumiu o comando da escola com propostas inovadoras. Investiu em tecnologia e também em recursos para os professores. Hoje só se autoriza a frequência presencial de menos da metade dos alunos. Ela deu esse depoimento anteriormente, né? Sim. A gente sabe que hoje está uma demanda maior. Sim. Parte deles optaram pelo ensino online. Tudo isso ajudou a escola a criar um ambiente com melhores condições para o trabalho. Então, né, no episódio anterior, a gente leu vários relatos mostrando o quanto era difícil a realidade da escola pública, né? Mas essa professora, ela traz uma outra realidade. Ela fala, a escola, ela melhorou, ela se inovou, né? Ela já viu com outros olhos, né? Exatamente. E a gente fica com uma pergunta, né? Será que a escola antes da pandemia era melhor? Né? Então vamos pensar sobre isso. Fica a dica, hashtag fica a dica. É isso aí, vamos ver aí o depoimento de outro professor ou professor. Confesso que após um ano de tantas modificações e reinvenções, esta novidade me assustou bem menos do que eu esperava. Além disso, a expectativa de retorno para o ambiente presencial era tão grande que me parecia compensar o trabalho extra. Sinceramente, não é fácil conciliar as duas realidades. De um lado, crianças presencialmente após um ano de ensino remoto em casa, necessitando de escuta, apresentando ansiedade e falta de concentração, dificuldades com regras e limites, porém tão desejosos por estar ali. Do outro lado, mais da metade da sala atrás de uma tela, tão ansiosos quanto os alunos presenciais, porém sem poder compartilhar e matar essa ansiedade, socializando com os amigos. Apesar das dificuldades,
tenho aprendido a lidar com um dia de cada vez, reconhecendo os meus limites. Olha que bonito, né? É isso aí. E também os dos outros. Mas também tenho me permitido sofrer por aquilo que me angustia, assumindo algumas fragilidades. Dessa forma, sinto que tenho me tornado não só uma professora melhor, como também um ser humano melhor. Nossa, bonito depoimento, né? Arrasou. É isso aí. Gente, muito bonito mesmo. Que professora forte, né? Isso aí. É interessante que ela relata a ansiedade dos alunos, né? E é mesmo, né? A gente não pensa que... A gente não consegue ver vídeo de 3, 5 minutos que já quer passar pra frente. Imagina uma criança aí, sei lá, né, de 7 a 10 anos, ou até os adolescentes ficarem aí 4, 5 horas na frente do computador. É muito complicado mesmo, né? A ansiedade é o mal do século, né? É isso aí. Bom, a minha experiência no ensino híbrido tem sido muito proveitosa. Na instituição onde eu trabalho, eles separaram a parte do presencial da parte online. Então, nós estamos realizando o trabalho apenas em modo online ou apenas em modo presencial. Dessa forma, como professora, tem sido muito rico, tem sido muito válido e eu tenho aprendido muito. Porque eu gosto dessa junção da tecnologia com a aprendizagem. Então, de uma forma muito prática, eu consigo desenvolver as técnicas pedagógicas e eu percebo que acaba sendo mais proveitoso, porque a criança que realmente quer aprender foca na questão da aprendizagem. No quesito de sociabilização, sem dúvida, estar junto, vivenciar a rotina é o que faz a diferença. Como mãe de aluno, ela está fazendo o ensino híbrido e eu percebo que não é todo professor que se adequou a essa forma de ensino. E acaba ficando muito difícil dar atenção de forma igual para quem está no presencial e para quem está online. Você tem que ser muito organizado para conseguir essa distribuição. Então, olha só, é uma solução simples e eficaz, né? Antes do intervalo, os alunos têm aula presencial com a professora de classe, o que é conhecida como polivalente, né? E depois do intervalo, eles têm aula com os especialistas. E aí as turmas se revezam. Dessa forma, o professor pode dar 100% de atenção para os alunos. Né? É ótimo, né? Uma escola que achou uma solução Achei legal. Bacana. Muito bom. Temos mais um. Vamos lá. No começo desse modelo de aula, confesso que tive vontade de desistir da minha carreira. Chorei muito e busquei orientação de Deus. Orando, fui entendendo que a minha missão não se limitava entre 4 paredes, e sim que esse dom entraria nos lares, levando às famílias, palavras de conforto e de esperança. Hoje, apesar do desgaste emocional que enfrentei, pude entender que os planos de Deus são maiores que os meus. Lindo, né? Tenho muita gratidão por minha família, a qual esteve ao meu lado, me apoiando a todo momento. Essa parte da família, muito importante. Meu marido, eu vou falar pra Nem você, engenheiro, técnico, ele virou tudo. Ele fazia cenário, ele arrumava computador, ele emendava fio. Meu marido também, ele que me ensinou a mexer no computador e gravar vídeos. É isso aí. O que seria de nós sem os maridos? Sem as famílias aí, meu filho editando vídeo e vamos que vamos, né? Aí ela continua. Hoje assimilo melhor o processo do ensino híbrido, com mais leveza, acreditando que sairemos dessa pandemia, que o poder está nas mãos de Deus e que tudo para Ele tem um propósito. A gente fez questão de compartilhar esse depoimento, né? Sim. Uma professora de fé, uma professora temente a Deus. Que maravilhoso a gente poder se apoiar em Deus, né? E ter essa fé, ter essa esperança que ela tem e que a gente tem que ter também, né? De ter a esperança de que tudo vai passar e que um dia após o outro, né? Então, parabéns para essa professora pelo exemplo de fé, de perseverança e que ela continue aí temente a Deus e nós também, né? Amém. Mas pode continuar que o próximo é interessante. Vamos lá, curtinho, então. mas esse é bem interessante mesmo, é verdade, Fábio. Ele falou assim, ou ela, né? Estou amando. Me abriu a mente para tanta coisa, olha, legal, né? Animado ou animada. Eu tenho visto que a maioria, e não somente professores, não estão muito bem do eixo. Mas eu, na verdade, estou gostando muito. Por mim, eu ficava só no EAD.
Mas o híbrido acho bacana também. As salas ficam com menos alunos, os que vêm estão com vontade de aprender. Verdade, né? Esse professor é do quê? Do quê? Do que vocês acham? Ensino médio, Claro. né? Eu achei engraçado ele falar que a maioria dos professores não estão bem do eixo. E você? Você tá bem do eixo? Tá bem do eixo? Eu não tô Eu bem tô do eixo. super bem do eixo. Tá todo mundo pirando. Bom, próximo fala o seguinte. Quando a gente pensa em aula híbrida, na minha opinião, é algo assim diferente, né? Por exemplo, eu estou dando um tema na minha aula e eu tenho vários grupos trabalhando o mesmo tema com ferramentas diferentes. Então eu tenho uma turma fazendo uma atividade de fixação no caderno, na apostila, e eu tenho outro grupo fazendo um trabalho manual, um cartaz, fazendo algo nesse sentido. E um terceiro grupo está fazendo uma pesquisa na internet. O que eu entendia de método híbrido era isso. E agora todos nós estamos nesse outro formato e nós estamos chamando de ensino híbrido porque a gente está dando aula ao mesmo tempo para quem está em casa e para quem está na sala. Essa nomenclatura, na minha opinião, na opinião dela, né, está errada, porque não é isso que a gente está fazendo. A gente está dando a mesma aula de uma maneira diferente, porque as crianças estão em espaços diferentes. É muito difícil, muitas vezes. Eu até faço grupos e já tive a experiência de fazer uma atividade e separei a turma que estava na sala em grupos. E eles fizeram um diálogo e a turma que está em casa fizeram o mesmo diálogo nos grupos do Meet. Foi muito bom, porque eu tinha uma auxiliar em sala e essa auxiliar me ajudou. Essa auxiliar era muito disposta e ela conseguiu me ajudar com os grupos da sala. Eu sinto que a gente está fazendo o melhor que a gente pode. Eu sinto que todo mundo está muito esforçado. Eu tenho me esforçado muito, mas o melhor do que eu posso nesse formato não é a minha melhor aula ainda. Porque o que acontece na prática é assim. Eu tenho sentido que quem está na sala está prejudicado, porque está dando mais atenção, porque você está dando mais atenção para quem está em casa. Você está lá na frente do computador, eu acabo ficando pouco na sala, eu sinto falta de andar na sala, de ver os alunos, de fazer trabalho em grupo. Eu sinto falta, por exemplo, de tipo, chegou o limite da aula, não está rendendo mais, aí você pega as crianças e vai fazer uma atividade no pátio. Eu não me sinto à vontade de fazer isso, porque eu fico pensando, e quem está em casa? Então eu sempre procuro fazer coisas que atendam ao mesmo tempo quem está em casa e quem está na escola. Eu tento fazer jogos online que dê para participar as duas turmas. Tem dado certo, está tudo bem, mas a gente sabe, né, que se eu estivesse trabalhando só com quem está na escola, eu conseguiria fazer coisas melhores, coisas mais diferentes, coisas que chamariam mais atenção deles também. O que eu acho que tem de bom no que está acontecendo é que eu adaptei todas as minhas aulas para a lousa digital. Tudo que eu vou fazer correção, que eu vou apresentar, é tudo no telão. Isso eu acho que eu não vou mudar mais. Eu não vejo mais a necessidade de ter lousa, de usar o giz. Eu acho que a gente já pode passar essa página. Eu pego a imagem do livro e eu faço as correções em cima. Então é muito melhor, inclusive para o aluno que está na sala assistindo a aula. Eu percebo que é mais fácil para mim e para os alunos. O lado negativo que eu sinto é que eu podia dar mais atenção para os alunos. A gente fica muito dividido. E por estar dividido, dando essa atenção tanto para quem está em casa quanto para quem está na escola, a gente fica muito cansado. Nós estávamos precisando de férias, porque é muito cansativo. A gente está o tempo todo fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Cuidando de quem está na sala e de quem está em casa. Isso tem desgastado muito. Eu me sinto um pouco desgastada com relação a isso e sinto que todo mundo está assim. Eu acho que é um cansaço para todo mundo. Gente, eu vou aproveitar o gancho dessa professora para fazer uma reflexão. Vocês sabiam que o ensino híbrido já era discutido
antes da pandemia? Na verdade, já se falava sobre isso desde 1960. Eu estou lendo um pouco porque não dá para memorizar tudo. A gente fez essa pesquisa, tá? A ideia dessa metodologia surgiu nos Estados Unidos com o termo Blended Learning. Nessa década, realmente começou a utilização da tecnologia na sala de aula, substituindo em partes o protagonismo do professor ou instrutor. Nós vamos entender que o conceito original do ensino híbrido era utilizar a tecnologia e as aulas online como ferramentas de suporte ao ensino, de modo a potencializar o aprendizado de cada aluno, mas sempre utilizando o EAD de forma complementar ao ensino presencial. A principal proposta é criar uma situação-problema que estimule a curiosidade e a pesquisa por parte dos alunos. A autonomia do estudante é altamente valorizada e estimulada. Esse estudo em casa é denominado sala de aula invertida, pois a partir da teoria encontrada online, propõem-se discussões e dinâmicas de grupo na sala de aula. O que a professora comentou é que o projeto pode ser também desenvolvido em rotação de estações. Cada grupo desenvolve uma atividade independente em cada canto da sala e os alunos vão rodando entre as estações. Há ainda o laboratório rotacional, ambiente na escola no qual estejam disponíveis equipamentos de informática. A nota técnica número 18, ensino híbrido e o uso das tecnologias digitais na educação básica, produzida pelo CIEB, Centro de Inovação para a Educação Brasileira, em parceria com a Tríade Educacional, reforça a importância das escolas se responsabilizarem pela oferta de situações que desenvolvam a cultura digital por se tratar de uma das competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. E o que a gente precisa questionar é o que os professores de educação infantil, Fundamental 1 e até eu arriscaria dizer do Fundo 2 estavam preparados? Será que eles estavam preparados para assumir o ensino virtual ou o híbrido? Os professores foram preparados para o uso do ensino virtual ou híbrido? E as escolas ofereceram o material necessário para os professores para eles poderem trabalhar no online ou até no híbrido? É possível dar a mesma atenção para quem está no presencial e para quem está em casa? Será que é possível? É igual motorista, né? Que guia e cobra passagem ao mesmo tempo, né? Ele nem faz uma coisa nem faz uma outra coisa direito, né? Ele não sabe se dirige, não sabe se cobra, mas se ele atropelar alguém, a culpa vai ser de quem, né? Existe uma luz no fim do túnel? Sim, nós. A Safiri, enquanto consultoria, pode analisar o contexto no qual a escola se encontra e propor soluções. Além disso, preparamos um workshop cujo tema é como lidar com os desafios dos tempos atuais. E agora o recadinho para vocês, professores. Não se sintam sozinhos, não. Não se sintam desamparados. Entre em contato conosco. Temos outros projetos que podem ajudar vocês, que podem auxiliá-los. E saibam que, eu vou mandar uma mensagem para vocês agora, eu vou ler da Cora Coralina, para a gente poder refletir um pouquinho. Mesmo quando tudo parecer desabar, cabe a mim decidir rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. É isso aí. E até a próxima. Até o próximo podcast, né? Vamos ver o que vai ser, será? Qual é o próximo tema? É isso aí, muito obrigada e vejo vocês aí.